Bom dia, domingo. Está chovendo. Na verdade, choveu a semana toda. E essa semana eu só consegui correr segunda. Agenda das tias, médico para tudo que é lado. Eu tenho que fazer entrevista também. Cara, umas coisas muito estranhas, né? Tem duas coisas que me derrubam demais, assim. Relacionamento com os meus filhos e meu relacionamento com a minha atual esposa. E cara, essa semana passada aconteceu dos dois, sabe? Eu levei um chega pra lá de um filho meu que estava estressado, que não queria me ver. Eu não estou morando com eles hoje, eu estou morando com a mãe em Luxemburgo. Isso eu sinto muita falta. Quando eles moravam comigo, a gente é mais perto, né? Mas ele está virando adolescente, então tem as crises de hormônios também, né? O meu relacionamento que, cara, sabe quando você luta, faz de tudo para recuperar um relacionamento, para tentar fazer ele dar certo de novo, e só levando porrada do outro lado, só levando porrada. Disse que não dava mais, mas confesso que não ter. A gente está morando em cidades diferentes, né? Em questão de atividades que a gente tem que estar fazendo. E cara, é foda. Fiquei bem mal essa semana. Fiquei bem depressivo. E ainda bem que eu tenho as tias, né? Ontem a gente fez bolacha de Natal. Fiquei o dia inteiro amassando massa e fazendo formato de bolacha para estar assando. Isso tirou um pouco, me desviou um pouco a atenção, que é muito bom. Mas isso não tira o problema, que está muito ruim, né? Eu queria muito salvar o meu casamento. Mas cada dia que passa eu vejo que mais difícil disso acontecer. Ela já tá no Tinder. Já viu, né? Mas bem mais difícil. Mas isso é só uma reflexão matinal da semana que eu faço sempre, né? Quando eu começo a correr, eu começo a pensar. E daí me dá vontade de falar, de externalizar, né? Porque isso é bom. Nós vamos lá, hoje são 10 quilômetros, com puxar para cada 2. Hoje é um treino mais longo, porque hoje é domingo. Faz uma semana que eu não corro, daí a outra semana passada também, quer dizer, eu deixei passar por uma semana. Deixa eu ver se eu vou conseguir correr tudo isso hoje.
Olha como tá aqui hoje. Uma névoa, você consegue ver, mas tem uma névoa bem tranquilinha assim, sabe? Bem superficial, tranquilinha, superficial. E de manhã eu devia estar com um nevoeiro maior. Amanhã eu vou correr bem mais cedo, né? Vai estar de noite. Ver como é que tá. Vai ser minha primeira gravação no horário que eu tenho que correr mesmo, que é das 6h20 da manhã até as 8h20. Consegui eu consegui fazer minhas coisas, né? Consegui fazer café da manhã para as tias. Tenho que fazer todo dia café da manhã, almoço e janta para elas. Além de cuidar de medicamentos e coisas assim. Então meu dia é um pouco atribulado. E no meio desses dias eu estou fazendo entrevistas. É muito fácil conseguir emprego, principalmente aqui na Alemanha. Esses últimos 2 anos deu uma recessão ferrada aí. O alemão, ele é cabeça dura. Ao invés de abrir para trazer e fazer, principalmente na área de tecnologia, sabe, fazer uma facilitação, não para entrada, porque isso já tem. Eu não usei isso porque eu tenho passaporte alemão, mas isso já tem. Mas sim para forçar que as empresas adotem a língua inglesa como um padrão de comunicação dentro das empresas. Porque, cara, eles querem alemão. Quem é que fala alemão, cara? Alemão é tudo meio burro, parece. Desculpe a palavra, mas é o que parece. Se adotasse essa abertura e forçasse as empresas a estar adquirindo esse padrão de língua, né? Cara, também podia ser um polo industrial, tecnológico absurdo. Apesar que a infraestrutura dela tá totalmente decaída. Eu não tenho fibra ótica na minha casa. Você vê o quanto é caótico isso. E agora a Alemanha ainda quer montar um contingente de exército com, sei lá, 300 mil pessoas. Tá fazendo o jovem, primeiro tá incentivando o jovem a estar se alistando. Isso é bom. Bom, sim, não é bom, eu vou explicar por quê, mas estão dando um bom salário para isso. Mas a geração nova não quer muito, por exemplo, não quer guerra, não quer ir muito para esse lado. Daqui a um ano eles vão obrigar as pessoas a se alistarem. Isso retira do mercado de trabalho mais pessoas. E fica um déficit de pessoas que poderiam ser qualificadas.
Só para de gerar pessoas qualificadas para o mercado. Isso é um caos. Completamente caos. Ai, ai. A Alemanha podia fazer para o exército como faz a França. Abrir um setor de exército internacional, né? Tem lá os... Eu esqueci o nome agora. Que é o exército francês, que só tem estrangeiro, que faz contrato de 5 anos. Ou seja, a Alemanha podia criar algo assim para trazer, ou seja, as pessoas que não são qualificadas vão para o exército. E daí importa pessoas não qualificadas dentro desse exército para tirar força interna. Olha cagado do mundo. Mas a Alemanha é tudo orgulhoso, né? Sabe o que faz cagada em cima de cagada. Mas estou morando aqui, tem que aceitar. Isso não é uma crítica, isso é um comentário. Faltam 200 metros para completar 2 km. O pessoal ali remando. Muito legal. Job Center. Isso é uma outra coisa. Cara, eu tô desempregado. Geralmente eu tô pelo Job Center. Que é uma estrutura muito legal para quem não tem emprego. Te ajuda um pouco, quer dizer, financeiramente. Mas o meu consultor, cara, eu não tô conseguindo emprego. É assim, eu passo em todas as entrevistas técnicas e eles escolhem uma pessoa que tem o alemão fluente. Eu sou somente B1. Meu consultor aqui, cabeça de repolho, ao invés de falar, cara, teu currículo é muito bom, formado em TI, mestrado em TI, 2 pós-graduações, fez um mestrado com Data Science, você tem todo o background para estar mexendo com Artificial Intelligence. Mas não. O que ele fez? Você tá aí, poderia me dar um curso de B2, um Weiterbildung em Artificial Intelligence para eu ter o certificado aqui. Não. O que o cabeça de repolho falou? Você não está conseguindo emprego, então agora começa a aplicar para faxineiro. Cara, é uma cabeça muito estranha. Mas, sei lá. Diariamente eu vou estar falando o que está acontecendo comigo aqui, falando das minhas dificuldades de estar conseguindo correr. 2 quilômetros. Muito bom. Vou fazer os push-ups.
Esse é um caminho novo. Eu moraria facilmente em uma casa isolada assim, ó. Tranquilamente. O dia que esse canal me dá uma situação financeira similar ao que o Breno tem hoje e não tiver mais cuidando das tias, né? Quando elas forem pro andar superior, aí vou querer ver um tempo em lugares isolados tipo esse. Muito legal. Vai dar 4 quilômetros. Km. 4. Push-ups não, burpees. Não é fácil. Hora de correr para baixar o batimento cardíaco. 1,51. Olha só que legal. No meio do nada tem uma casa. Lá é a linha de trem. Aqui do lado passa o rio. Muito legal. Lá em cima, ó, um monte de casinha, também isolada. Bem interessante. Aí vai dar 5 quilômetros. Pouco da metade, dá pra metade do treino. Vocês viram a prova do Last Man Standing, o último homem de pé, feita pela, sei lá, eu esqueci o nome, vou colocar o link deles na descrição. Corrida de 24 horas. Cada volta, pelo que entendi, são 20 quilômetros. E daí tem uma parada. Não sei se é descanso, não sei quanto tempo. Isso não ficou claro. E eles vão correndo. É um caminho cross country. Tem subida, descida, caminho de areia, grama, terra.
E lá vem os cachorros, ó. Ai, como o cachorro adora pessoa na rua correndo. Vamos latir. Vamos ver, ó. Tá quase. Tá querendo latir. Tá querendo. Vendo? Não fez só um pequeno alf. Quase sem som. É. As vaquinhas. Então, voltando. Brandon Brensan. Ontem, esse cara que é gigante, ele vai ainda vencer competições sérias. Não sérias, competições difíceis. Porque o cara treina absurdamente. E o lema dele é o lema que eu levei pra minha vida: não pensa, só vai. E é isso que eu tenho feito, né? Não pensando, só ido. Voltando agora que deu 5. E cara, ele fez a prova. Eu acho que ele ganhou a prova. Foi o último cara. No final das quatro voltas só tinha 4, eu acho. Acho que ele foi o cara que... Ou foi o único que quer dizer, acabou. Ou ele venceu por tempo e coisas assim. Tá fazendo voltas mais rápidas. Não sei como é que era contabilizado, né? Lá vem o cachorro de novo. Acabei de voltar, né? Então ele fica prontidão. Esse daqui, né? Que é mais protetor. O outro cagou. Tá lá no canto lá sem fazer nada. É uma prova difícil, cara. Porque são 24 horas correndo, 20 km cada trecho. A gente tá falando, não sei se deram 20 cada trecho, porque no final do relógio do Bressan deu 120, 130 quilômetros, eu acho. Eu não cheguei a ver, porque ele não postou ainda. Vindo do carro. Então, cara, esse cara, meu, é muito foda. E é legal como as empresas agora brasileiras, elas também estão tendo um olhar para as pessoas que estão, meu, começando agora, né? Na parte de publicação em redes sociais. E digo, claro, o Bressan tá com, sei lá, eu não vi os números dele, mas deve estar com uns 200 mil, com certeza. Eu acho que tá com 1 milhão no Instagram. Não lembro agora. Claro que os números dele impressionam. Mas ele começou a fazer postagem, ó, bosta. Cigarro no chão. Puta que pariu, tem um ódio disso. Ele começou a fazer postagem realmente constantemente nos últimos 2 anos. Então, claro que ele começou há 4 anos atrás, como ele falou. Ele era caminhoneiro. Eu não sei de qual país exatamente. Eu sei que ele está na Itália hoje. Ele era caminhoneiro, começou a correr, gostou de correr,
incluiu bike. Foi meio que tentando achar qual que era o esporte que ele gostaria de fazer. Hora era bike, hora era correr. É um momento que ele decidiu usar a bike como treinamento de perna, né? E focar mais em corrida. Pra daí fazer para começar daí a fazer a publicação mais direcionada para isso, né? E deu certo, tá dando certo. Feliz por ele, cara, porque pouco que eu conheço da história dele, cara, o cara é batalhador para caralho. E não tá subindo a cabeça, sabe? Isso é uma coisa legal. Hoje ele tá sendo patrocinado, quer dizer, ele tá recebendo algumas pubs. Acho que ele não tá sendo patrocinado ainda. Ele tá recebendo algumas pubs. E ele tá fazendo review de tênis. Ele tá recebendo material. Mas aquilo que o YouTube dá, as redes sociais dão, ele tá conseguindo se sustentar. Ele é casado, tem um filho. E ele não falou sobre isso, mas eu vou falar porque com certeza isso quer dizer, aconteceu. Provavelmente quando ele começou a correr dirigindo caminhão, né? Acordava lá 5 horas da manhã, corria, treinava à noite, depois ia trabalhar como qualquer outra pessoa. E cara, com certeza ele não tinha tempo, né, para a família. Porque eu tenho que correr, tem que treinar, fazer prova, dirigir caminhão, editar vídeo, sabe? Isso leva tempo. E com certeza ele não tinha muito tempo para família. Então, agora ele fazendo somente corrida, tá sendo, eu vejo agora, ele tá postando as coisas com a filha dele, com a esposa dele, que tá dando o maior suporte do mundo. E ele tá tendo mais tempo para ela, porque agora eles estão viajando juntos, provavelmente o dinheiro está sendo maior. Aí consegue levar todo mundo. Aí eles ficam todo mundo junto. Cara, veja o que esse processo deu certo para eles no sentido de dar dinheiro. E não só isso, voltar a ter uma unidade familiar. Isso é uma coisa muito, muito legal. Ou seja, as redes sociais e mais as pubs fazendo aquilo que ele gosta, dando dinheiro suficiente para ele, inclusive, ser um pai melhor, sendo um marido melhor, mais presente. Cara, isso é muito legal. Porque o ganho não é somente financeiro, né? Ele é mais do que financeiro. Ele é emocional também. Então,
Cara, parabéns pela prova. Parabéns por... Cara, pelo que você é, cara. Todo vídeo eu te agradeço muito, porque você foi um cara que me tirou do sofá e me fez fazer o primeiro passo, fez perder 40 quilos. Então, te falo você porque eu comecei a seguir você muito antes do que David Goggins ou a própria Bruna. Então você foi o cara mesmo que me tirou do sofá. Deu 6 km. Aquela encruzilhada ali, daí eu faço meus burpees. E... cara, você que me tirou do sofá e começou a criar uma sementinha em mim que eu podia correr e que eu podia melhorar a minha saúde. Espero um dia conseguir ganhar ou viver, né, desse canal também. Daí me dá a possibilidade de estar morando mais do lado do meu filho. Daí eu vou com tia e tudo para estar morando lá perto de Luxemburgo. E daí com isso eu também comecei a exercer em ser um melhor pai, mais presente. E quem sabe isso também salve o meu casamento, sei lá. O casamento tem outras coisas que estão acontecendo que vão levar tempo para serem resolvidas. Muita mágoa de ambos os lados. Mas o casamento de 30 anos é aquele casamento que você não desiste nunca, né? Então, não desisti ainda. Falei que não dá mais desse jeito. Esperando, expliquei os pontos, dei exemplos, comunicação bem ativa e não violenta, mostrando, falando o que estava me incomodando, falando que desse jeito não dava mais. Faz uma semana que ela não fala comigo mais. Mas eu espero, realmente eu espero, que em algum momento isso se reverta, né? Ela também coloca na cabeça que vale a pena lutar, vale a pena estabelecer, vale a pena construir. Assim espero, né? Vamos lá, fazer os burpees. Não cheguei a 150 agora. Por que será?
Você vai passar, ó. Olha que legal. Onde será que tá vindo? De lá. Ah, que legal. Esse é o trem que faz Badems, Koblenz. Legal, né? Eu sempre acho legal porque no Brasil não tem trem, né? Mas até tem, mas não assim. Então, sempre é é uma novidade. Por isso eu gosto. Vamos lá que ainda falta um bom trecho ainda. 3 km e 600. Lá no alto, naquela torre lá, tem um restaurante. É muito gostoso lá. Tem uma trilha que vai estar lá. Subir essa trilha de novo essa semana. Vamos ver. Não pode estar muito molhado, porque lá bastante barro. Mas é bonito, olha só. Batemos uma cidade muito bonita. Aqui eu também moraria fácil. 7 km. Faltam só 3. É onde o Enzo estudou. Todo dia vinha trazer o Enzo nessa escola. Essa cidade, Badems, na Alemanha, foi a cidade que eu fui mais feliz, assim. Porque, claro que teve altos e baixos também, né? Como tudo nessa vida. Mas durante a pandemia 2020, meus filhos vieram morar comigo. Vim pra cá em 2019. Aí, no final de 2019 estourou a pandemia e os meninos vieram morar comigo. Bem, desde o comecinho de 2020. Aí a gente ficou junto por 2 anos. A minha esposa só veio, que na época era namorada, veio em 2021, setembro de 2021. E meu, foi momentos muito felizes. Tiveram vários desafios no filme. Teve bullying na escola. O Caio tava entrando estava já na adolescência e explosões de hormônios, mas aflorando a sexualidade dele. Meu filho, ele é assumido como uma pessoa
homossexual, muito legal. Mas ele estava numa cidade pequena, que era aqui, né? E todos os preconceitos em cima disso, né? Todas as dúvidas em cima disso, todas as inseguranças em cima disso. A minha esposa, aí veio a minha esposa, a gente veio morar aqui, ó, Vila Promenade 2, naquele último andar lá. Muito legal, uma casa grande, com 110 metros quadrados, 2 banheiros, 3 quartos. Aqui, ó, esse prédio aqui. E a minha esposa me ajudou também muito com o Caio, meu filho, porque assim, não tenho preconceito nenhum com nada na vida. Essa rua aqui é uma rua que era dos palacetes, na época do 1600, 1700. Aí veio vários palacetes aqui, onde a corte, a burguesia vinha passar o verão e o outono, se não me engano, por causa das termas. Então, voltando ao que eu estava falando, ele daí nessa fase minha esposa, ela me ajudou bastante, porque ela já tinha um irmão homossexual, ela mesma se denominava pansexual, então ela tinha vários amigos homossexuais, passou, entendeu e apoiou muito o processo do irmão dela, que o pai dela era evangélico. Hoje coisas são muito engraçadas, o pai dela era evangélico e, nossa, dificultou muito a transição do irmão da minha esposa. Anos depois, ele mesmo virou homossexual. Vai entender, né? Últimos burpees. Vamos lá fazer. O último sempre é o mais difícil. Porque começa uma trilha das 1 milhão de trilhas que tem aqui. Eu não vou fazer a trilha, mas aqui é o começo dela. Só vou continuar reto, não vou subir. Só para daqui tem um conjunto de trilhas que vai lá pra cima. Que antigamente tinha um bondinho que subia. Não tem mais.
ser 11 horas, eu acho. Então, voltando ao que eu tava falando, né? Só não continuei porque eu tava sem fôlego. Leva uns 400 metros. Não, 300 metros para voltar ao fôlego. E daí, voltando ao meu filho maior, né? Caio, eu te amo, meu filho. Muito. Tá fazendo universidade de design hoje. Vai em Antuérpia. E o maior orgulho do mundo com ele. Mas, quando a gente estava aqui, estava passando pelo processo dele, né? E a minha esposa me ajudou demais. Exatamente por ter ajudado o irmão dela, depois ter ajudado o pai dela também, porque o pai dela depois, quando ela saiu de casa, saiu por causa disso. Ele mesmo começou um processo de aceitação dele mesmo, né? E ela também ajudou muito ele nisso. Minha esposa tem uma história muito sofrida, de muita perda, de muito abandono, muito. Sei lá quantas vezes ela foi abandonada, emocionalmente e fisicamente. Olha só que lindo aqui. Aqui é uma outra visão. Onde eu moro é lá naqueles predinhos amarelos e vermelhos. É pra lá que a gente vai agora. Só fazendo a trilha por cima. E ela me ajudou demais. E eu também estava em um processo depressivo. Estava me sentindo muito sozinho durante o tempo que eu estava aqui. E ela me ajudou com as ferramentas que ela tinha, claro. Ela também sente abandono, né? E dando também apoio nisso, e às vezes se sacrificando. O sentimento dela mesmo, daquilo que ela passou, para me dar apoio e para dar apoio principalmente pro Caio. Então, ela foi, até hoje eu acho, um pilar muito importante pro Caio. Pra mim também, né? E dentro desse processo, a gente se separou em agosto do ano passado. Por um deterioramento total da nossa relação naquela época. E a gente chegou aos extremos naquela época. Mas passado esse um ano, refletindo, analisando, evoluindo, aprendendo com os erros e principalmente saindo do processo depressivo, né? Porque eu não saí do processo depressivo, eu fui sair agora, depois que comecei a correr. E eu percebi a importância que ela tem para mim. Apesar de tudo que ambos fizemos um pelo outro, eu ainda tenho um carinho muito grande por ela, porque eu ainda amo bastante ela.
É algo que eu percebo que é dentro de mim ainda. Mas... e ela foi bem importante assim nessa operação. Porque daí o Enzo, depois de um certo tempo, ele voltou. Juliana, a minha ex-esposa, a mãe dos meninos, pediu para que o Enzo voltasse. E o Enzo queria voltar porque ele estava sofrendo muito bullying aqui e tudo mais. E o Caio resolveu ficar. E a gente criou uma estrutura familiar que era eu, minha esposa e o Caio. E foi muito legal, porque a gente se estruturou como família. E uma família diferente, né? E fomos prosseguindo como família até o momento que a mãe dos meninos se mudou para Luxemburgo. E daí o Caio quis morar em Luxemburgo por um tempo. Aí ficou só eu e minha esposa. Eu senti muito a ida do Caio, muito mesmo. Sou muito ligado aos meus filhos. Eu não fui pra lá pra morar perto deles porque Luxemburgo é uma cidade muito cara. E as tias estavam precisando de alguém, né? Pra estar cuidando delas. Não dava mais para elas ficarem sozinhas. E daí acabei vindo para Badães de volta, para morar com elas e dar esse apoio. É isso. Um pouco da minha vida para quem quiser escutar. Ó, tá vendo, ó? Essa marcação ali é um sistema de trilhas. Isso aqui é um sistema de trilhas que tem aqui na Alemanha. Tem um site, tem um app que você vê todas as trilhas que tem. Pode fazer a Alemanha inteira de trilha, com trilha. Muito legal. Ai. E aqui começa a trilha que sobe, né? Pra atravessar a montanha. Vou fazer ela um dia ficar mais seco. Olha aqui, ó. Trilha. Pra lá, só terminar os 10 km correndo. Vai dar mais do que 10 km. Porque eu tô faltam 600 metros para lá terminar os 10 km. Eu estou mais ou menos 1 km de casa. Chegando em casa.
forçada nessa último pedaço. Ai, tá fácil. Deve ter dado uns 11, porque o 10 terminou lá atrás. Um pedaço grande lá atrás. Chegamos. Uf.